Professor, bom dia, bom falar com o senhor novamente. Eu também, prazer Colombo, um bom dia a todas e todos que nos acompanham. Olha, sinceramente Colombo, sem ser jogar confete à toa, eu não teria nada a acrescentar ao que você disse, você foi perfeito. Eu só tomaria a liberdade de acrescentar alguns pontos, porque você fez uma síntese perfeita da questão, que ao nós discutirmos, esse é um terreno pantanoso, né? Precisa tomar cuidado, ao discutirmos a ação da polícia, nós não estamos em momento algum defendendo a ação dos criminosos. Então, é porque aqui no Brasil se trabalha com relações binárias. Isso é de lugar onde não há um debate político sério no campo da segurança pública, na economia, em tudo. Então, nós não estamos trabalhando com relações binárias. O jovem, com 23 anos, um jovem soldado da Polícia Militar, evidentemente o assassino que se entregou tem de ser devidamente punido pelo Código Penal existente no Brasil. E a sociedade, o Estado paulista, né, proteger a sua família, né? Eu não sei que mecanismos tem, além de um pagamento de seguro, questão de escola, em suma, ter algum tipo de solidariedade daquele rapaz que estava defendendo a sociedade e foi assassinado pelo crime organizado, que nasceu, é verdade, na invasão do Carandiru em 1992. Então, esse é um ponto, vamos dizer assim, inegociável na minha argumentação, a devida punição. Ponto 2. O atirador se entregou e foi preso pela justiça. Por que os 10 mortos? Ou 19? Se o atirador se entregou, então aqueles 10 não tem a ver com o fato em si de ter atirado, é uma questão do raciocínio socrático, de ter atirado e assassinado o jovem policial de forma bárbara. Quem são esses 10? Sua questão. Perfeito. Né? Falaram, o secretário de Segurança, 4 têm passagens pela polícia. Quantos brasileiros não têm passagem pela polícia? Mas eles eram condenados, foragidos ou tiveram passagem pela polícia? São 10 até agora. Eram 8, passaram a 10 e dizem que são 19. Isso não é investigação policial. Isto é vingança. E eu digo isso num estado como o nosso, que já teve o Esquadrão da Morte. No final dos anos 1960, liderado por um delegado torturador de preso político, Sérgio Paranhos Fleury. Quem quiser ler o Percival de Souza, ele tem, e uma vez eu fiz um comentário até um pouco ácido sobre o livro dele, e hoje eu refaço, ele tem um excelente trabalho, uma biografia de quem foi o Fleury. Torturador de preso político, chefe do Esquadrão da Morte e que morreu estranhamente no Guarujá no início da abertura do governo Figueiredo, pulando de um hiato para outro, morreu afogado porque estaria alcoolizado. Terceiro ponto, no Rio de Janeiro, fenômenos também na mesma época, da esquadrilha Lecoq, o investigador Lecoq que foi morto, criaram o Esquadrão da Morte, porque um bandido chamado Cara de Cavalo, alcunha, evidente, tinha assassinado o investigador. E a partir dali começou o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. Saltamos para a democracia, para o momento que nós estamos vivendo agora. O que disse o governador? Não é narrativa, que agora é moda falar narrativa. Não, vamos analisar o discurso dele e do secretário de Segurança, mesmo não tendo o texto escrito. O governador disse que agora vai mandar ter um outro batalhão lá no litoral, na Baixada. Agora que ele descobriu, eu sei que ele não é de São Paulo, mas agora ele descobriu que tem uma insegurança terrível na região, e quem vai e eu vou à região sei que tem uma insegurança danada. Quer dizer, precisou ter a morte do jovem assassinado pelo crime organizado de forma bárbara e tem que ter a punição, agora que descobriu que precisa ter um batalhão. Segundo, ele concorda com toda a ação da polícia, ele não conhece a ação da polícia. Ele recebeu um relatório detalhado do que está acontecendo? Não. Como ele pode concordar, a princípio, com a ação da polícia, que já matou 10 ou 19, quando o atirador se entregou? Ele não tem noção óbvia do que é segurança pública. Terceiro, o secretário de Segurança está fazendo afirmações que são absurdas. Ou seja, ele acha que nós vivemos na época do Paulo Salim Maluf. Paulo Salim Maluf, para os mais jovens, foi um governador indicado pela ditadura e que na eleição de 1986, que ele perdeu, vamos lembrar, ao governo do estado,
ele andava com uma jaula aqui em São Paulo e com um preso vestido com o uniforme dos irmãos Metralha. E a música era Bandido na cadeia, gente boa é na rua. E tinha um locutor que tinha um programa de rádio tenebroso que reforçava esse tipo de comportamento de violência e tal. E o Paulo Maluf, já desde a década anterior, ainda indo aos anos 70, eles demonizaram o conceito histórico que nasceu na Revolução Francesa, chamado direitos humanos. Porque o que vai acontecer como consequência é o secretário de Segurança falar que quem está denunciando abusos, abuso é abuso, lei é lei, é porque quer defender direitos humanos e nós queremos humanos direitos. Eu ouço isso todo dia, há 4 décadas. Isso é uma idiotice quem diz isso. Quem diz isso é a favor da violência, do ódio. Segurança pública não é matar 10 pessoas até agora que não estavam envolvidos, porque foi o rapaz que se entregou. Então, isso é muito sério, é um terreno pantanoso, perigoso, nada justifica, evidentemente, a morte do jovem de 23 anos. Agora, ele disse transparência. Então, eu desafio o secretário de Segurança de qualquer democrata a ter transparência nisso tudo e que o Ministério Público de São Paulo, que tem um bom trabalho, investigue também tudo o que ocorreu. Achar que 10 ou 19 mortos é natural? Não. E por fim, faço questão de acrescentar, desculpe a extensão, você lembrou Castelinho, que é um episódio até hoje não esclarecido, e o terrível episódio do Carandiru, que foi usado, inclusive, por um então deputado já falecido, salvo engano, até como número eleitoral, o final 111, que foi uma barbárie e ninguém foi condenado por aquela tragédia, porque quem está preso, como é que vai resistir a uma evasão como aquela? E todo mundo que conhece o Carandiru sabe o que aconteceu. Então, é necessário calma, prudência, conhecer todas as informações e, por fim, violência gera violência. Precisa ter Estado dentro do Guarujá. Segurança pública, posto de saúde, escola, é isso. O Estado não pode ser representado só de uma forma quando entra em comunidades pobres, pela violência. E isso ocorre em Guarujá, São Paulo, Rio de Janeiro. Desculpe uma última questão. O PSDB ficou 25 anos no governo. 1/4 de século. Eu pergunto, no que ele mudou a ação da polícia militar em relação ao regime militar passado? Nada. Absolutamente nada.